Alexandre de Moraes recomeçou hoje de manhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, um fato inédito na história do Brasil. Logo de início, o relator rejeitou questões processuais levantadas pelas defesas dos réus, que pediam a anulação da delação do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e alegavam falta de tempo para análise das provas. Em seguida, Moraes afirmou que existe prova objetiva e concreta dos crimes narrados pela Procuradoria-Geral da República e contrariou parte das defesas ao afirmar que os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito devem ser punidos separadamente e não podem ser unificados. São dois crimes autônomos e mais existentes nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos. Porque um visa impedir o livre exercício dos poderes dentro de um governo constituído. Não visa derrubar o governo constituído. A outra conduta, outros atos executórios para preparar exatamente um golpe de Estado. Aí sim, é a tentativa de ou impedir ou derrubar um governo legitimamente eleito. No primeiro crime, não há derrubada do governo eleito. No segundo crime, o sujeito passivo é o executivo, é o governo eleito. Em seguida, Moraes rememorou 13 fatos ocorridos de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023 em Brasília, com os quais, segundo o ministro, a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro visava impedir a posse do presidente eleito ou executar um golpe de Estado. O relator afirmou que, para isso, o grupo usou órgãos públicos, como a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional. Os integrantes da organização criminosa, cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a consecução do seu projeto de manutenção do poder sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Alexandre de Moraes também ressaltou o teor criminoso de mensagens enviadas por Alexandre Ramagem a Jair Bolsonaro com diretrizes para desacreditar o processo eleitoral. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da BIM para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Moraes citou também a live de 29 de julho de 2021 como mais um ato executório da organização criminosa, quando o então presidente Bolsonaro fez ataques sem provas ao sistema eleitoral. Ao lado dele estavam o general Heleno e o então ministro da Justiça, Anderson Torres. Por que a presença do ministro da Justiça e de um general 4 estrelas com grande credibilidade nas Forças Armadas e ministro do GSI? E por que, coincidentemente, com a presença de ambos,
O réu Jair Messias Bolsonaro fala, de um lado, que não há credibilidade na justiça eleitoral e se apoia na figura do ministro da Justiça, e do outro pede apoio das Forças Armadas, citando nominalmente o réu Augusto Heleno. Óbvio é que aqui já se mostrava unidade em desígnios para, ao mesmo tempo, descredibilizar a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, e do outro lado, capitaneando as Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, e mostrar à parcela da sociedade que poderiam afastar o judiciário porque esse grupo criminoso tinha apoio das Forças Armadas. Exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos em 8 de janeiro de 2023. O ministro mencionou os discursos de Jair Bolsonaro nas comemorações do 7 de setembro de 2021, em que ameaçou ministros do STF, principalmente o próprio Moraes. O relator afirmou que as palavras de Bolsonaro representaram o emprego de grave ameaça para restringir a atuação do Poder Judiciário e ainda uma indicação de que ele resistiria a deixar o poder. Não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República. No 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Não há nenhuma dúvida de que os atos executórios para extinguir a independência do Poder Judiciário, mediante graves ameaças, e me parece que qualquer estudante de direito, qualquer estudante de primeiro ano de direito, vai caracterizar o que ocorreu como uma grave ameaça. E também a consecução de não entregar o poder, manter o seu grupo no poder, só saindo preso, morto ou com a vitória, como afirmou o réu.